Ostentar é se declarar escravo, é gritar para o mundo que você ainda está perdido, que precisa mostrar o que tem, porque não sabe mais quem é. Ostentação é a arte de se fantasiar de rei, tendo a alma de servo, é vestir grife com a alma pelada, é andar de carro importado, e não saber para onde está indo, é comprar relógios caros sem ter tempo para olhar para dentro. Ostentar é carregar o próprio vazio como troféu. Nenhum homem de verdade precisa exibir poder. Quem tem força não grita, quem tem paz não precisa provar nada. Quem está inteiro não joga luz em cima do que tem, porque sabe que aquilo que tem não é o que o define. A ostentação é um veneno silencioso. Primeiro ela parece divertida, depois, necessária. Quando você percebe, já está dependendo dela para existir. Já está calibrando sua autoestima com curtidas. Já está convertendo sua identidade em coisas. Já está vivendo de aparência e morrendo por dentro. A mente que busca mostrar é uma mente frágil. Não existe fortaleza no barulho. A ostentação exige aplauso, e quem vive de aplauso, morre no silêncio. O perigo disso é que quanto mais você tenta parecer forte por fora, mais se torna fraco por dentro. Quanto mais você tenta mostrar que venceu, mais você esconde que perdeu. Ninguém ostenta por abundância, ostenta por medo. Medo de não ser visto, medo de não ser aceito, medo de encarar o próprio espelho e perceber que ainda está devendo para si mesmo. É fácil identificar alguém dominado pela ostentação. São aqueles que não conseguem estar em paz sem um acessório brilhando, que falam mais do que escutam, que querem ser vistos antes de serem compreendidos, que só se sentem vivos quando estão sendo observados, que medem os outros pela etiqueta da roupa, não pela firmeza da palavra. A ostentação não é um exagero, é um disfarce, e todo disfarce é um pedido de socorro que a alma não consegue mais esconder. Mas o problema não para aí. O impacto da ostentação não é só na imagem, é na psique. A mente se acostuma com o excesso e passa a desprezar o essencial. A lógica vira comparação, o prazer vira competição, a alegria vira inveja disfarçada. Você já não compra porque precisa, compra porque quer parecer mais do que o outro. Já não trabalha para crescer, trabalha para superar alguém que nem sabe quem você é. E a vida vira uma corrida doente onde ninguém sabe para onde vai, mas todos querem chegar primeiro. O mais triste é que essa corrida não tem linha de chegada, porque sempre vai existir alguém com mais, um carro mais novo, um relógio mais caro, uma casa mais luxuosa. E se o seu valor depende de ter mais que os outros, você será um eterno mendigo de status, sempre com fome, sempre buscando, sempre fingindo que está completo. A ostentação faz isso, coloca uma venda nos olhos e uma corrente no pescoço, e quando você percebe, já está sendo arrastado pela própria vaidade. O homem que ostenta esquece daquilo que não pode comprar, não sabe mais o valor de uma conversa firme, de uma promessa cumprida, de um silêncio respeitado, de uma decisão sólida. Ele troca tudo isso por aplausos vazios, e se afunda numa vida onde tudo precisa ser mostrado. Nada pode ser vivido em silêncio, nada pode ser sentido em profundidade, porque tudo precisa ser provado para alguém, como se a vida fosse uma vitrine, como se o mundo fosse um tribunal onde ele precisa ser absolvido pelo número de seguidores. O mais perigoso é que, ao ostentar, você se separa da sua própria essência, começa a usar máscaras, adota um personagem, e o personagem é uma prisão. Você não pode errar, não pode recuar, não pode mostrar fraqueza, porque você criou uma imagem invencível, e agora precisa alimentá-la, precisa estar sempre um passo à frente, sempre brilhando, sempre ganhando, e isso consome, isso adoece, isso desfigura, você vira uma caricatura de si mesmo, e pior, começa a achar que é isso mesmo. O mundo te empurra para ostentar, a mídia exalta o brilho, não o peso, os ídolos são os que exibem, não os que constroem. O sistema recompensa quem grita, não quem pensa, mas é aí que mora a chance de escapar, porque quem entende o jogo pode se recusar a jogar, pode escolher o silêncio, pode trocar excesso por presença, pode escolher ser, não parecer, pode andar em paz mesmo quando o mundo grita por espetáculo. A vitória de verdade é invisível, é quando você olha para dentro e não se envergonha do que vê.
Quando você deita a cabeça no travesseiro sem dívida com sua própria consciência. Quando você se basta. Quando o que você carrega no peito é mais valioso do que o que carrega no pulso. Isso não tem etiqueta. Isso não tem vitrine. Isso não tem aplauso. Mas tem solidez. Tem estrutura. Tem raiz. A ostentação é o oposto da clareza. É a arte de obscurecer a verdade com brilho falso. É tentar encobrir insegurança com ouro. É pintar a própria insegurança com tinta de luxo. Mas quem tem coragem não precisa de artifícios. Quem tem direção não precisa de distração. Quem tem propósito não precisa de plateia. Porque a verdade é que a ostentação só funciona com plateia. Quando ninguém está olhando, ela morre. E se aquilo que você chama de felicidade depende de ser visto, você nunca será livre. A ostentação também corrompe o olhar. Você começa a ver os outros como competição, não como irmãos. Começa a medir o valor de alguém pelo que ele mostra, não pelo que ele é. Começa a acreditar que só é possível vencer se for mais que o outro. E nesse ciclo, você se torna exatamente aquilo que dizia odiar. Um reflexo do sistema, uma peça da engrenagem, um soldado do consumo, lutando por aprovação, esmagando qualquer um que ameace sua imagem, e se afundando em silêncio toda vez que a máscara cai. A cura para isso é a verdade. A verdade dói, mas liberta, e a verdade é que ninguém se encontra no excesso. Ninguém se reconstrói mostrando, ninguém se cura fingindo. A cura começa quando você decide calar. Quando você recusa o aplauso, quando você olha para tudo o que tem, e entende que nada disso resolve o buraco que está dentro. E então você começa a jogar fora, começa a tirar os excessos, começa a andar mais leve, começa a limpar. E no meio do caminho, encontra aquilo que estava escondido, a sua real força. Essa força não precisa ser mostrada. Ela é sentida. Ela não se veste de grife. Ela se veste de silêncio. Ela não depende de palco. Ela constrói raízes. Ela não chama atenção. Ela chama respeito. E respeito é aquilo que ninguém pode comprar. Só quem se reconstrói por dentro é que consegue inspirar por fora. Só quem venceu o vício de aparecer é que pode andar em paz. E só quem quebrou o vício da ostentação é que pode viver de verdade. O homem que vence a ostentação se torna perigoso, não porque impõe medo, mas porque não se curva. Não porque grita, mas porque não precisa de plateia. Ele anda sóbrio, em meio ao caos. Ele escuta mais do que fala. Ele observa em silêncio enquanto os outros imploram por atenção. Ele não se veste para agradar, não fala para impressionar, não compra para competir. Ele vive, simples assim. Ele vive. A ostentação é um sintoma, um sinal de que há algo errado, um reflexo de uma alma inquieta, mas também é uma chance, uma oportunidade de renunciar, de largar o disfarce, de parar de vender imagem e de começar a construir presença. Porque imagem se desfaz, presença permanece. Imagem se molda ao gosto do outro, presença se molda à verdade. E a verdade é que quem ostenta está pedindo ajuda, está tentando se encontrar num espelho que só reflete ilusão. É possível viver em paz sem ostentar. É possível ser forte sem exibir. É possível ser feliz sem mostrar. Mas isso exige ruptura, exige coragem de desapegar da aprovação, exige silêncio em meio ao barulho, exige foco no essencial, exige firmeza, e exige uma decisão, parar de ser vitrine e começar a ser raiz. Porque no fim das contas, é isso que vai importar. Não o que você mostrou, mas o que você construiu. Não o que você exibiu, mas o que você sustentou. Não o que você comprou, mas o que você se tornou. E se a sua caminhada estiver baseada no que os outros pensam, você nunca vai sair do lugar. Vai andar em círculos, vai se perder em brilhos, vai se afundar em aparências. Mas se você tiver coragem de romper com isso, se tiver coragem de andar leve, se tiver coragem de calar e ouvir, de renunciar ao excesso e carregar apenas o que importa, então você vai perceber uma verdade que poucos têm coragem de viver. O essencial é invisível, e o que não se mostra é o que mais transforma.